Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar da vitória do Grêmio por 2-0 diante do Atlético Grau. Acredito que muitos de vocês não conheciam esta equipe, eu também não conhecia, para vocês verem como é um nível baixo, de fato, a Sul-Americana, e o adversário de hoje também é de um nível bem inferior ao Grêmio, ou até mesmo boa parte dos adversários do Campeonato Gaúcho, para vocês terem ideia. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu já quero começar falando logo de cara, vocês viram a declaração do treinador da equipe do Atlético Grau, se referindo que enfrentar o Godoy Cruz deu mais problemas a ele do que enfrentar o Grêmio? É bastante constrangedor ouvir isso, é claro, e acho que só reflete como a gente está vendo um Grêmio mal dentro de campo, por mais que, por incrível que pareça, consiga usufruir de alguns resultados que a gente não sabe como é que vem. Contra o Atlético Mineiro foi assim, com o Grêmio levando uma pressão absurda e conseguiu sair vitorioso. Perdeu pro Ceará, é verdade, mas também tinha ganhado semana passada na primeira rodada da Sul-Americana fora de casa, lá no Paraguai também, sofrendo bastante, mas conseguindo vencer. Então a gente observa um Grêmio que aos trancos e barrancos vai tentando seguir, mas vai chegar um momento em que eu acho que isso aí já não vai mais ser possível. A gente viu informações circulando essa semana de que o jogo de hoje não era uma referência para saber se o Gustavo Quinteiros vai continuar ou não, porque o nível do adversário já era considerado muito baixo. O teste quase que definitivo é contra o Flamengo no próximo final de semana, e aí sim a gente vai ter uma noção de como é que o Grêmio vai se comportar contra um time bem qualificado, como é o caso do Flamengo. Então até lá a gente vai ter que seguir nessa pegada pelo menos. O Grêmio que não fez um bom jogo, começou mal, inclusive com o adversário superando as expectativas e sendo melhor, ocupando mais o campo de ataque e tendo até escanteios, enfim, colocando a bola na área e colocando o Grêmio até sob uma pressão que eu acho que o Grêmio não imaginava que iria enfrentar. E esse é o problema de você achar que um jogo vai ser muito fácil. Às vezes as aparências enganam e o seu adversário pode te surpreender. Mas, enfim, o Grêmio quase teve um pênalti marcado contra ainda naquela saída do Thiago Volpe muito arriscada. Ainda bem que ele tocou na bola primeiro, mas também acabou fechando nas pernas do adversário. Enfim, um lance muito interpretativo, por mais que na transmissão ali a comentarista falou que talvez que não era para marcar pênalti, mas, cara, é um lance bem discutível e eu não julgaria se o árbitro marcasse pênalti naquele lance, porque, pô, o Volpe literalmente bateu com tudo no adversário. Enfim, o Grêmio parece que aos poucos, depois dos 15, 20 minutos, foi se organizando um pouco mais na partida, começou a ter algumas trocas de passe bem interessantes, jogadas trabalhadas. Isso era uma coisa que eu não via desde os tempos um pouco melhores do Renato, no ano passado, forçando mais um pouco, retrasado, 2023, quando tinha ainda o Suárez, esses toques de bola rasteiros e bem distribuídos, bem organizados. O Grêmio fez isso no primeiro tempo, ainda para uma finalização do Arezzo e também para um cruzamento do Kiko Oliveira, que no fim acabou dando em nada, mas foram jogadas trabalhadas que eu notei. E no segundo tempo também, numa dessas que acabou com o Lucas Esteves finalizando por cima. O Grêmio chega ao gol então através de um jogador que é muito criticado, que é o Pavon, e eu concordo que realmente tem que ser, mas assim, tem outro jogador neste lance que eu quero destacar, que é o Cristaldo, que por várias vezes eu também já critiquei por ser um jogador, entre aspas, vagalume, que some em vários momentos e em outros aparece, tem bons números se você pegar só estatística, mas futebol não é só estatística, não é só planilha, você tem que avaliar dentro de campo como é que é, e o Cristaldo por vários momentos some. Porém, a gente tá notando nos últimos jogos como faz muita falta ter um jogador no meio de campo. E a volta parece que fez bem pra ele agora ter passado um tempo na geladeira, talvez, e ter voltado agora. Parece que ele tá com um pouco menos de pressão, eu não sei, parece que ele tá jogando um pouco mais leve. E hoje foi ele que deu origem então à jogada, quando ele faz aquele drible, não cai pra tentar simular uma falta, é ele que consegue ficar de pé, driblar, toca pro Pavon então que acaba cruzando pra área pro gol de cabeça do Arezzo, que detalhe, perdeu um gol idêntico a esse contra o Ceará na rodada do Brasileirão. Hoje ele conseguiu fazer, que bom, porque a gente tava realmente precisando. E precisamos também domingo contra o Flamengo, porque o Bright White eu realmente não sei se vai estar já à disposição para jogar titular ou 90 minutos, enfim. O Grêmio então consegue fazer esse 1-0, se tranquiliza um pouco mais na partida, cria mais oportunidades ainda, tem aquele chute do Arezzo que eu comentei, mas assim, não é uma pressão muito absurda, o Grêmio jogou de forma natural, meio que apostando que o adversário era muito fraco. Foi surpreendido no início, mas quando as coisas foram normalizando, o ritmo da partida, o Grêmio notou que o adversário não ia oferecer maiores perigos e de fato não ofereceu. O Volpe mal foi ameaçado na partida. O Grêmio volta então para o segundo tempo um pouco mais ligado, mas ainda assim um jogo xoxo, muito sem graça, sem intensidade. Teve esse lance então do Lucas Esteves, que eu comentei com vocês, de uma jogada trabalhada que foi um pouco mais emocionante, e teve o gol do Kiko Oliveira, do Christian Oliveira, vem conduzindo a bola e faz um golaço de canhota. Mas foram os principais pontos positivos do Grêmio. Foram os gols apenas, porque assim, o jogo como um todo, amarrado, ruim,
não foi algo prazeroso de assistir como a gente gostaria de ver o Grêmio do Gustavo Quinteiros. Teve também uma grata surpresa que foi a entrada do Alisson, jovem ainda, da base. Jogou poucos minutos, é verdade, não tem como tirar nenhum tipo de conclusão, mas o pouco que eu vi dele, um jogador incisivo, que gosta de pedalar e pra cima, fez algumas jogadas interessantes, mas dentro de um contexto de muito pouca minutagem ainda. Mas bem interessante também a gente poder observar que pelo menos o Quinteiros lançou esse jovem. E acho que deve ganhar mais minutos na sequência, afinal de contas se mostrou interessante, mas como eu disse, pouco tempo para a gente tirar algum tipo de conclusão. O Grêmio chega então ao seu primeiro jogo sem sofrer gol depois de 9 partidas. O Grêmio sofreu gol durante 9 jogos consecutivos e hoje finalmente não levou gol, e se levasse também era um papelão e quase levou no início da partida. Por pouco também não teve esse lance do pênalti, mas o Grêmio chega então finalmente a uma partida sem sofrer gols. Curiosamente, numa partida onde o Quinteiros tira o Gemerson e coloca o Rodrigo Eli, que é mais zagueiro que o Gemerson, pelo menos já mostrou isso em bons momentos, em vários momentos, que o Gemerson realmente é um cara que deixa a desejar. Tá numa fase bem complicada aqui dentro do Grêmio. Rapaziada, é basicamente isso aí que eu tenho pra falar com vocês, não vou ficar me alongando muito. Me chamou a atenção também alguns erros de passe infantil que o Grêmio teve ao decorrer da partida, passes passes curtos, assim, o Grêmio me parece um pouco desconexo ainda. É uma vitória que você comemora meio escondido porque não dá pra se empolgar muito. Esse é o sentimento, pelo menos, que eu fiquei. Mas é isso, não vou me alongar então. Tamo junto, rapaziada. Se gostou do vídeo, faz um favorzinho aí, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e você me dá uma ajuda gigantesca aqui no YouTube. Se tem uma coisa que eu quero é falar um pouco mais de Grêmio com vocês, e às vezes eu percebo que os vídeos de Grêmio não pegam tanta visualização quanto os vídeos de Messi, Cristiano Ronaldo, Liga dos Campeões, mas eu quero continuar fazendo vídeo sobre isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.